Olá a todos, olá a todas. Vamos começar aqui mais uma aula sobre um assunto muito massa. Hoje vamos falar sobre o renascimento cultural. Seguindo essa nossa abordagem de falar sobre os renascimentos, né, da renascimento cultural, renascimento urbano, renascimento comercial. Então, mais um renascimento aqui, que é o renascimento cultural, ok, pessoal? Então, nessa primeira imagem aqui a gente já vê uma das imagens que representa esse renascimento, que mostra uma das principais características dele, que é uma nova forma de fazer arte, bem diferente daquela arte medieval, do que alguns chamam erradamente de Idade das Trevas. Então, o renascimento cultural é o renascimento, ou seja, trazer de volta uma cultura antiga, uma cultura clássica, né, para derrubar um pouco dessa cultura medieval, de coisas mais quadradas, meio sem formas, sem tantos detalhes. Agora a gente vai ver uma naturalidade maior nas obras, tudo vai buscar um realismo maior. Então você observa aqui nessa primeira imagem, onde nós temos aqui um pedaço dos afrescos de Michelangelo, que estão lá no teto da Capela Sistina, né? Deus tocando o dedo do homem e tudo mais. Se eu não me engano, o nome dessa imagem aqui, desse quadro como um todo, não é nem um quadro, é uma pintura. É o Juízo Final, está lá em Roma, no Vaticano. Então está lá na Itália, que é o berço do Renascimento. Aí você pergunta, Bruno, mas a Itália não já foi do Renascimento comercial, do Renascimento urbano? Pois é, uma coisa levou a outra, mais comércio, mais cidade, mais cultura, né? Por ela ter um contato maior com vários outros povos, por ser um polo econômico, onde tinha muito turista, muita gente viajando do mundo todo para lá para fazer comércio, lá tinha uma troca de informações muito grande. E aí isso acarretou nessa troca também de cultura e de conhecimento, e por isso a Itália foi também o berço do renascimento cultural, ok? Não olhem para cá, essa imagem tem um enxerimento aqui. Aí seguindo, ó, algumas definições aqui. A definição, quando e aonde. Ok? Então vamos lá. Uma definição, um conceito básico do que seria o renascimento cultural. Movimento cultural e artístico que rompeu com o padrão do pensamento vigente do mundo medieval. Ou seja, é um movimento cultural e artístico que vai acabar com aquela ideia do feudalismo. Aquela cultura feudal, ela agora vai ser combatida, né, por essa nova forma de pensar, de pintar, de escrever, de compor músicas, de fazer esculturas e tudo mais. Introduzindo uma cultura laica, ou seja, uma cultura que não tem ligação com a igreja. Então, antes nós tínhamos uma cultura completamente ligada à igreja, sobretudo a igreja católica, e agora nós vamos ter uma cultura laica, sem interferência da igreja católica. Apesar de que a igreja católica ajudou bastante financiando alguns desses artistas renascentistas, ok? Quando foi que aconteceu? No século XIV, né, nos anos 300, 1300 e alguma coisa, até o século XVI, que são os anos 1500, ok? Aonde? Como eu já falei na nossa primeira imagem, na Itália, né? A Itália foi o principal berço, mas como é algo cultural e tudo mais, se espalhou por vários outros países. Aqui nós temos Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Bélgica. Holanda e Bélgica são os famosos Países Baixos. Por que são chamados de Países Baixos? Porque eles estão abaixo do nível do mar, né? Só não são alagados, lá só não virou mar ainda, porque lá é cheio de diques, barragens, barreiras para que a água não invada a nação, mas são nações que estão abaixo do nível do mar. Beleza? Então, começou na Itália e logo se espalhou por toda a Europa, ok? Chegando até a Portugal, né, que é o país que nos descobriu. Então, foi um pensamento cultural e artístico, pessoal, que veio combater aquela cultura religiosa, aquela cultura onde a Igreja Católica mandava em tudo, tudo era determinado pela Igreja. E agora não, eles querem fazer uma cultura, arte independente, né, sem ter ligação com a religião. Apesar de que as primeiras obras sempre tinham alguma ligaçãozinha com a religião. Só lá na última fase do Renascimento,
que é o 500, e que eles vão ter uma cultura muito mais laica. Mas o Renascimento é dividido em 3 fases: o 300, o 400 e o 500. São palavras em italiano para representar o que aconteceu nos anos de 1300, 1400 e 1500. Essa primeira fase, o 300, ela é assim, para mudar do medieval para o laico. Então muita coisa do laico ainda tinha algumas características medievais, era meio que uma mistura, né? A partir do 400 e do 500 que a gente vai ter uma cultura bem mais independente. Então vamos para cima, vamos aí, porque vamos ver aí as diferenças de pensamento, né? Essa parte aqui é muito legal. Vocês têm que gravar, pessoal, esse quadrinho aqui no juízo de vocês, aprender bem, para vocês saberem diferenciar o que é uma obra medieval e o que é uma obra renascentista. Por que eu digo isso? Porque o Enem coloca muito quadro. O Enem, ele tem uma maniazinha de colocar figura, gravura, e já se utilizou de gravuras medievais e renascentistas para o aluno ter que caducar para saber se ele identifica alguma coisa. Ok? Então, de modo geral, as principais características do pensamento medieval e que é exposto nas obras medievais é isso aqui, ó. O teocentrismo é uma das principais coisas. O teocentrismo. Vou marcar só o teo porque é o que vai dar diferença aqui no pensamento renascentista, no antropo. Ó, então o que é que acontece? A base do pensamento medieval era teocêntrica. Teo significa religião, vem de Deus, ou seja, Deus era o centro do pensamento medieval. Deus era o centro do pensamento medieval. Tudo girava em torno da religião, por isso que a religião está no centro, centrismo no centro. Então, religião no centro. A verdade para eles era a Bíblia, né? A pouca Bíblia que eles tinham acesso, porque a população não tinha o direito de livre interpretação da Bíblia, só clérigos podiam interpretar a Bíblia. Se você lesse a Bíblia, você não podia dizer, isso quer dizer isso, isso, isso. Não. Você tinha que ler, mas não procurar interpretá-la. A vida material era sem importância, né? Não busca luxúria, não busca riqueza, não busca o lucro. Isso era o que era ensinado pela igreja medieval. É uma noção de conformismo. As coisas estão ruins, é porque Deus quer assim, aceite. Era passado dessa maneira. Rapaz, estou passando fome, um negócio desse, uma pandemia, uma peste negra destruindo a Europa. Rapaz, é porque Deus quer, então você se conforme. A natureza humana. A natureza humana, dentro do pensamento medieval, era a fonte do pecado, né? Porque como a Bíblia diz, a natureza humana ela é pecaminosa. Então isso era passado de uma maneira muito forte. De que todos os homens eram pecadores por causa da sua natureza. Então existia uma imagem meio feia da natureza humana. A natureza é a fonte de todo pecado, porque nós temos uma natureza muito pecaminosa. Okay? Aqui nós temos o ascetismo, que é a ideia de você abrir mão, não buscar os seus prazeres, é meio que um conformismo. Então você é fumante, você é alcoólatra, você gosta de andar nos cabaré. Mas eu não posso fazer isso não, porque é pecado. Eu vou abrir mão desse meu direito de buscar esses prazeres e tudo mais. Então, o ascetismo é quando você abre mão das coisas. Não vou fazer isso porque pode ser pecado. Então, você abre mão de fazer certas práticas por medo do inferno, por medo de estar pecando, né? E, segundo a igreja, você ir para o inferno. Outra faceta do pensamento medieval é o dogmatismo. E o que são dogmas? São verdades absolutas, né? Verdades absolutas. A igreja dizia que 1 mais 1 era 2, 1 mais 1 era 2. Dizia que Deus criou o mundo, Deus criou o mundo. Deus é um Deus, mas ao mesmo tempo é 3, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, isso são verdades absolutas. Ninguém discute. Dogma é aquela verdade que você... É isso que... E acabou a conversa. É isso aqui e acabou a conversa. Pronto. Ok? Só que aí vem o Renascimento, a gente vem para esse lado. E aí a gente vai ver muitas diferenças, pessoal. Muitas diferenças. Para começar, se no medieval era teocentrismo, no Renascimento, olha quem vai tirar o teo. É o antropo. E o que é que significa antropo? Homem. O homem agora é o centro
de tudo. O centro das artes é o homem, o centro das pinturas, o centro da poesia, o centro dos livros. Tudo agora vai girar em torno do homem. Então o homem está no centro. Então antropocentrismo, o homem no centro. Antes nós tínhamos o teocentrismo, agora tem o homem no centro. A verdade e a Bíblia agora no Renascimento não. A verdade ela vem através da ciência. E o que é ciência? Ciência é isso aqui, ó, experimentação, né? Observação, fazer testes, fazer prova, contraprova, observar e tudo mais. Então, a verdade agora ela é para ser provada. A verdade é aquilo que nós conseguimos provar através de experimentos, através de um laboratório e tudo mais. E não mais o que está na Bíblia, só porque está na Bíblia vai ser verdade. Não. Para os renascentistas não. Verdade é o que se pode estudar, o que se pode provar. Ok? Não é necessária a fé. Já que a fé você acredita mesmo que você não prove. A vida terrena e material também é importante. Né? Por que é importante? Porque lá existia a crença no progresso, de que o homem ele pode melhorar, de que ele pode sair dessa situação. Enquanto no medieval era conformismo, a vida material não tem importância, porque você tem que se conformar com a vida que você leva. Aqui não. O homem é estimulado a melhorar, a crescer, né, a sempre progredir. Por isso que a vida material ela é importante. Não se importar apenas se vai para o céu ou vai para o inferno. Busque riquezas aqui na terra também. Busque crescimento, sucesso aqui na terra também, que não é só o céu e o inferno que vai importar. E isso no pensamento renascentista. Enquanto no medieval a natureza ela era pecaminosa, a fonte de todo pecado, aqui não, a natureza ela é bela, onde o homem se insere, a natureza humana é bela. Por isso que todas as obras renascentistas vão retratar com bastante naturalidade e realismo as curvas do corpo do homem, da mulher, né, os seus desejos, o sofrimento, tudo da natureza humana é belo, faz parte dessa beleza. Então, não é que eles vão dizer que Deus não existe, mas agora eles vão ver o homem como a principal obra divina. A coisa mais bela que Deus fez foi a humanidade. Né? Então a natureza agora ela não é só fonte de pecado, ela é bela porque ela é uma obra-prima vinda de Deus. Se no medieval nós tínhamos o ascetismo, que é abrir mão de pecar, de buscar as coisas que você quer, aqui nós vamos ter o hedonismo. E o que é o hedonismo? Busca o prazer. É a busca do prazer. Você quer fumar, fume. Você quer se prostituir, se prostitua. Você quer beber, encher a cara. Você quer matar, vá lá. Faça as coisas sem se importar para onde vai a sua alma depois. O hedonismo é a busca do prazer. Ficar buscando prazer, se prostituindo, fornicando e tudo mais. E para finalizar esse quadro de diferenças, nós temos aqui a fé, ela é diferente da razão. A razão, nós buscamos uma racionalidade que se pode provar através da ciência, a fé não tem como você provar. Então, na cabeça deles, fé é diferente de razão, elas não se misturam. Okay? Eu estou lendo até atualmente um livro que fala a respeito dessa relação da fé e da razão. É um livro que se chama Inteligência Humilhada, de Jonas Madureira. É um livro bem interessante que ele mostra que fé e razão são coisas muito parecidas. Enfim, ok? Então essa é a nossa primeira parte da aula. Até a próxima.